Vamos ao Curso Fé. Muito bem, amigos, de volta ao nosso Curso Fé, lição 23ª, e o título dela É desnecessário pedir. Vamos observar hoje uma reunião na maioria das igrejas. O povo que se reúne lá se considera o povo do Senhor, o que é verdade. Eles acreditam que o Senhor Deus os ama mais do que os pais humanos amam os seus filhos, o que também é verdade. Mas, se repararmos na oração que eles fazem, o momento de mais íntima comunhão que eles têm com o Senhor, veremos que algo está errado. De um lado, alguém está clamando entre lágrimas: Senhor, me cura, eu já não aguento mais. Do outro lado, uma outra pessoa suplica: Deus, há 30 anos que eu me casei e até hoje não fui feliz. Tu sabes, Senhor, que sou teu. Por que tu não me ajudas? Alguma coisa deve estar errado. Vamos entender. Eles dizem que são o povo do Senhor. Isso é verdade. Eles dizem que o Pai ama eles mais do que os pais humanos amam os filhos. Mas vivem cheio de problemas. Mas, missionário Soares, mas todo mundo tem problemas. Mas alguns transformam os problemas em oportunidades de eles mostrarem que são realmente de Deus. Outras pessoas não. Eles assumem os problemas. Eles deixam os problemas vir sobre eles. Imagine você que você pertence a uma igreja desta e você esteja evangelizando uma pessoa que não gosta de igreja. É uma pessoa completamente contrária à palavra de Deus. E um dia ele diz: tá bom, hoje eu vou na sua igreja, eu quero examinar essa fé cristã. Ora, para você trazer alguém para alguma coisa na vida, aquela coisa tem que ser melhor do que onde a pessoa está. Essa pessoa aparentemente não tem muitos problemas. Ele vive bem em casa. Ele chega a uma reunião de oração. E como todo incrédulo, ele fica ali meio ressabiado. Ele olha para o lado, olha para o outro e vê as pessoas orar. Oh, Senhor, por que tu não me curas? E ele olha e diz: olha, mas espera aí. Essa pessoa, na entrada, abraçou o meu conhecido e disse que Jesus era maravilhoso, que Jesus supria as necessidades delas, que era bom andar com Jesus, e assim o meu conhecido fala, mas olha ela aí agora gritando. Olha ela aí confessando que o Senhor dela não a cura. E ele vai e presta atenção no outro. O outro está dizendo que há 30 anos serve a Deus e até hoje não foi feliz no casamento. Puxa, 30 anos casado, 30 anos que serve a Deus e o Senhor Deus não dá felicidade para ele. Essa pessoa vai dizer: eu não quero esse Deus. Ah, missionário, mas se ele não quiser esse Deus, ele vai para o inferno, é verdade. Mas talvez ele irá para o inferno porque você que está dando mau testemunho. Porque você, pela sua conduta, pelo seu modo de viver, permite que essa pessoa tenha uma visão deformada do Senhor Deus. Permite que essa pessoa veja aquilo que Deus não é. E isso acontece na maioria das igrejas. É um tal irmão, Pai do Senhor, ora muito por mim que eu estou desesperado. O diabo está atrás de mim. Mas não deveria ser assim. Porque se o povo é de Deus, Deus deve ter prazer em suprir as necessidades dele. Você é um pai. Suponha que o seu filho tenha qualquer necessidade. Você vai deixar o seu filho com a necessidade? Não, você supriria. Mas Jesus não disse que pai melhor é o Senhor Deus do que o pai humano? Agora, só que com o Senhor Deus, existem certas orientações que a pessoa tem que ter para que ela possa abrir o caminho, permitir a operação de Deus. Sem que ela abra o caminho, sem que ela permita a operação de Deus, Deus não pode tocar na vida dela. Deus não pode fazer maravilhas. Deus não pode curá-la, Deus não pode libertá-la. E ela fica correndo de um lado, correndo para o outro: Senhor, me ajuda, já não aguento mais. Quando ela deveria ter aprendido a palavra de Deus, assumido a palavra de Deus e então passado a viver de uma maneira vitoriosa. O que é que falta? Falta de ensinamento. O profeta Oséias buscou do Senhor o porquê o povo sofria e ele teve a seguinte resposta:
Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quando o povo não é informado dos seus direitos e não sabe utilizar a autoridade que possui em Cristo, a palavra de Deus, certamente que agirá de modo oposto ao bíblico e desta maneira não será atendido pelo Senhor. Vamos entender isso aqui. O profeta Osés ficou preocupado. Talvez, numa visão profética, o Senhor Deus tenha mostrado a ele as reuniões das igrejas atuais, em que o povo está ali desesperado, o povo está padecendo. E não adianta tapar os ouvidos, os olhos, dizer que isso não existe, porque existe. Esta é quase que a norma em todas as igrejas. É o que se vê em toda parte, é pessoas dizendo: Deus, eu quero ser curado, Deus, eu sou teu, eu não aguento, estou passando fome, estou passando necessidade. Então, o profeta Osés buscou o Senhor Deus. O povo estava sendo destruído. E Deus disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meu irmão, enquanto a pessoa não aprende os seus direitos em Cristo, quem ela é em Jesus, o que é que ela pode fazer através de Jesus, a palavra de Deus, ela continua sofrendo. Olha, e dói. Dói ver pessoas consagradas, pessoas santas, pessoas que se dedicam de corpo e alma para a obra de Deus, sendo escravizadas pelo maligno, sendo humilhadas, sendo verdadeiros trapos nos quais o maligno pisa com aquela bota suja e a pessoa não pode fazer nada. Está tudo errado. Quem tem que pisar em alguém somos nós do maligno. O lugar dele é debaixo de nossos pés. Mas se nós não sabemos dos nossos direitos, da nossa posição em Cristo, nós então somos destruídos. Mas por que somos destruídos? Simplesmente por falta de conhecimento. Não é que Deus seja um mau pai. Deus nunca foi um mau pai. O Senhor é o melhor pai que existe. Agora, as coisas espirituais, elas são mais organizadas do que as coisas físicas. Não adianta você ter dinheiro, comprar uma usina elétrica, arranjar uma cachoeira, mandar ligar aquela usina, construir aquela usina e chegar a ligar de qualquer maneira. Você vai causar uma explosão, você vai causar um problema sério. Você precisa conhecer as leis para que possa aquela queda d'água produzir a energia que você precisa. É a mesma coisa. Não adianta chegar diante de Deus e assim, não funciona. Nós temos que aprender o que é nosso, qual é a nossa posição. E quando o povo é informado disso, o povo passa a vencer. Mas enquanto o povo não é informado, o povo sofre. E eu posso falar isso de cadeira, porque eu sofri durante mais de 2 anos, sendo um ministro do Evangelho, um pregador de milagres. Eu orava: Deus me cura, Deus me atenda, Senhor Deus, o Senhor não pode permitir isso, meu Deus, me ajude, Senhor, eu não sei mais o que fazer. E parecia que Deus era surdo. E às vezes eu ficava chateado: Deus, tu não vais me responder? E Deus não respondia. Mas que coisa, né? Eu tenho que confessar para você, eu cheguei a hora de pensar: poxa, Deus não é completamente fiel não, porque eu não via falha. E eu perguntava: onde está o pecado, onde estou falhando, eu vou me melhorar. E Deus não respondia. Meu irmão, eu tenho uma gana comigo, eu tenho assim uma bronca, uma raiva mesmo contra a falta de conhecimento, porque o dia que eu descobri pelo livro Nome de Jesus, de Kenneth Hagin, meu irmão, os meus olhos se abriram, e no abrir e fechar de olhos, eu passei a ser uma pessoa vencedora. No abrir e fechar de olhos, eu passei a determinar, a exigir que o mal fosse embora, e eu descobri que era isso que estava faltando. Isso faltava para que Deus fosse o meu pai. Se Deus não está sendo aquele pai para você que ele precisaria ser, que você precisa que ele seja, é porque você não tem o entendimento de tirar dele, porque tudo é seu. Ele já deu tudo, você não tem o entendimento de agir no nome dele. Se você tiver, meu irmão, o diabo tem que lhe obedecer e o diabo lhe obedecerá. Então, de quem é a culpa?
Logicamente que a culpa maior é a dos pregadores. É preciso que aqueles que foram chamados pelo Senhor para o santo ministério da palavra ensinem somente o que a palavra diz. É uma coisa séria quando o pregador despreza a palavra e começa a ensinar o que a sua igreja tem como doutrina. Isso acontece demais. Eu sou um pregador, mas eu quero construir uma igreja. Ou a minha igreja foi me entregue com 300 membros e eu não tenho um entendimento, vamos dizer assim, na parte dos milagres. Aí sabe o que acontece? Aparece um outro pregando milagres, orando e o povo sendo curado. Eu não quero perder os 300 membros, nem 50, nem 20 deles, eu queria até acrescentar alguns. Mas eu não sou honesto. Ao invés de eu bater joelhos no chão, pedir a Deus que me ajude, que me dê inspiração, que me dê mensagem, me dê sabedoria, eu começo então a dar um tipo de doutrina na igreja. Cuidado com os falsos profetas. Olha, esses aí são lobos vestidos de ovelhas, lobos devoradores, vão acabar com vocês. E eu então começo a dirigir o povo para um outro lado para não perdê-los. O que acontece? Esse povo, ao invés de ser alimentado pela palavra de Deus, ele é privado da verdade e o diabo em cima dele só o destruindo. Há casos em que a pessoa é a própria culpada. Ela é relaxada com as coisas espirituais. Não dedica tempo à meditação da palavra, muitas vezes falta aos cultos para atender qualquer outra necessidade, e quando vem o problema, ela não tem no seu espírito a orientação do Senhor. Aí a culpa é da pessoa. Ela não deveria fazer isso, mas ela faz. Ela deveria dedicar tempo a buscar o Senhor, ela deveria dedicar tempo a ir na igreja. Não. Ô irmão, eu estive sábado aqui em São Paulo, você não foi? Eu estive domingo no Rio. Não, só sábado eu tinha um negócio para resolver. Olha, não tem nada que dê mais lucro para a pessoa do que assistir a mensagem, a pregação da palavra. Se você é uma dessas pessoas que para ganhar qualquer dinheiro deixe a casa de Deus, você está fazendo o errado. Porque aquele dinheiro que você for ganhar não vai dar para você se tratar se você estiver fora da presença de Deus e o diabo tocar em você. E quando se ouve a palavra de Deus, o Senhor Deus pode abrir o horizonte para nós e a gente pode tomar posse da bênção e muita coisa pode acontecer conosco. Então, às vezes, a culpa é da pessoa. O pregador, bem que ele deu orientação, bem que ele orou, bem que ele advertiu. Às vezes eu fico com o coração pesado quando eu vejo Deus me usar. E eu olho, e muitas pessoas que eu conheço que têm problema, que daria com aquela solução para aquela pessoa, ele não está presente. O diabo captou que Deus ia dar uma bênção e ele foi e desviou a pessoa, levou ela para passar um final de semana numa praia, numa casa de campo, fazer uma viagem ou ganhar um dinheiro qualquer e a pessoa não a percebeu. É preciso que a pessoa tenha no mínimo uma simples humildade para vir, sentar na igreja, ouvir a mensagem, receber a orientação, porque é ali que Deus vai transformá-lo, é ali que Deus fala, ali é a reunião da família, onde o Senhor vê o que está acontecendo e então pode ajudar. Você já aprendeu. Já vimos nas lições anteriores que o Senhor já nos concedeu tudo o que diz respeito à vida e piedade. 2 Pedro 1,3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Se ele já nos concedeu, então não precisamos de lhe pedir nenhuma bênção, tudo é nosso. Você está entendendo? O pessoal vai para a igreja, Deus, eu quero uma bênção, eu quero uma cura. Ora, o Senhor Deus já nos deu tudo, então é nosso. Se deu, é nosso. Então está acabado, nós já temos. Essa é a essência do ensinamento de Jesus. Em João capítulo 14, versículo 13, ele disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado do Filho. Quer dizer, tudo é nosso. Agora basta que a gente peça, a gente determine, né? A gente reivindique, a gente exija no nome de Jesus e ele então fará. A bênção só não ocorrerá se você não agir como a palavra ensina. Não existe a menor chance de não funcionar.
Não há condição. O Senhor Deus deu tudo. Jesus disse que o que nós determinarmos, Ele faz. Como é que não vai acontecer? Que história fiada é essa que talvez Deus não queira? Não há essa possibilidade que Deus não queira. Ele já quis, Ele já nos deu. Olha, a honra e o caráter do Senhor Jesus estão em jogo. Foi Ele quem nos ensinou a agir desse modo. E, sem dúvida, Ele terá o maior prazer de honrar a sua palavra. Entenda o que diz Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Então, a bênção é nossa. O Senhor Deus é um pai que cuida mais dos filhos do que os pais humanos cuidam dos seus filhos. Ora, se Ele cuida de mim, se tudo que eu preciso Ele garante que já me deu, e a palavra não pode falhar. Toda a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Então eu tenho tudo. Agora, como é que eu vou fazer com tudo? Jesus disse: o que você determinar no meu nome, eu faço por você. Então o problema está se nós vamos determinar ou não, no nome de Jesus. Se nós vamos reivindicar. Bom, aí a gente deixa do lado e vamos para a igreja e ficamos: ó Senhor, me deu uma cura. O Senhor Deus pode olhar e falar assim: mas eu estou surpreso. Eu disse que eu dei tudo para essa pessoa. Meu irmão, tudo é tudo que diz respeito à vida e à piedade. Cura, seja ela qual for, uma fácil, uma difícil, já nos foi dada. Então nós temos que tomar posse da bênção. Ah, missionário, mas eu conheço alguém que orou no modo tradicional e ele alcançou uma bênção. É claro que Deus é bom. Ele pode fazer um milagre aqui e acolá, mas não é o modo dele agir. Quando eu era criança, e você era criança, nós éramos, a nossa mãe nos dava banho. Mas hoje nós crescemos. Não seria ridículo pedir à nossa mãe que nos desse banho? Ora, nós temos condição de tomar conta de nós mesmos. Quando você era um bebê na fé, o Senhor Deus atendia aqui e acolá, porque você precisava de uma mamadeira, de um banho. Mas hoje Ele espera que você assuma a sua posição e não aceite o mal mais na sua vida. Meu irmão, resumindo tudo, não é necessário pedir. É desnecessário pedir. Você para de ficar chorando, implorando a bênção. Meu irmão, avance. Vá firme para a sua bênção que já foi preparada para você e exija em nome de Jesus o cumprimento dela na sua vida. Diga: diabo, você não vai tocar em mim. Diabo, você não vai me vencer. Diabo, eu não permito que você negue a palavra de Deus, que você negue a palavra de Deus, que você me faça negar a palavra de Deus. Eu agora tenho a palavra do Senhor comigo e eu exijo agora. Meu amigo, exija, mande, determine. É desnecessário pedir. Chegamos no final dessa lição, vamos para a próxima.